CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos no CEAP e hoje estaremos dando continuidade aos estudos do Livro dos Espíritos, que acontece sistematicamente todos os sábados. Hoje a gente vai estar, quem vai estar nos prestigiando com a palestra é o nosso companheiro, trabalhador da casa, o Irlan, que vai fazer o estudo do Livro dos Espíritos, e quem estará fazendo comentário à hora dos passes será a nossa companheira trabalhadora da casa também, a Conceição. Estudaremos hoje no Livro dos Espíritos a questão 304 a 319, com o título Recordação da Existência Corporal, e no comentário seria o Evangelho, capítulo 26, itens 7 a 10, mediunidade gratuita. A gente tem alguns avisos que a gente vai dar agora. O primeiro deles é lembrar que a nossa casa, ela tem um objetivo muito claro de desenvolvimento espiritual através do estudo. Para isso temos vários cursos da doutrina espírita em horários diferenciados para que cada um possa adequar a sua possibilidade de horário. Temos o Livro dos Espíritos, Evangelho, obra de André Luiz e muitos outros. Sabemos que a doutrina espírita, ela basicamente se dá através da prática da caridade e do estudo espírita. Então, cada vez mais, o CEAP, ele abre novos caminhos de possibilidade de estudo para todos nós que aqui estamos, a fim de que a gente siga nesse objetivo claro da doutrina espírita, que é a divulgação da doutrina de Jesus. Temos ainda o atendimento fraterno. Qual seria o objetivo do atendimento fraterno? Seria esclarecer a todos que chegam à casa espírita, buscando respostas às suas dificuldades e aflições, oferecendo uma conversa fraterna com base nos princípios do Evangelho e da doutrina espírita. Então, se alguém aqui estiver interessado, ao final da reunião, só ficar sentado no seu local, que vai ter um médium responsável por poder fazer esse atendimento fraterno. Se tiver alguém chegando à nossa casa no dia de hoje também, fique muito à vontade no final de ficar no seu lugar, caso queira ter mais informações sobre a casa, certo? Seria importante a gente lembrar de desligar nossos celulares, ou pelo menos colocar na posição de vibracall, a fim de que não possa interferir no andamento natural da reunião. O celular, às vezes, sempre nos surpreende, e se a gente puder evitar, seria muito interessante. Acredito que eu passei de uma etapa que é dando boas-vindas, não só para quem está aqui presente, mas para o desencarnado e também para os internautas que nos assistem, né, através do Instagram ou do YouTube. E agora vamos à leitura, né, do Evangelho. Capítulo 26, né, dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Como falamos, o título de hoje, mediunidade gratuita, de 7 a 10, e eu vou ler o item 7. Os médiuns modernos, visto que os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos na instrução dos homens, a fim de lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para lhes vender palavras que não lhes pertenciam, porquanto elas não são resultado de sua concepção, nem de suas pesquisas, nem do seu trabalho pessoal. Deus quer que a sua luz chegue a todo mundo. Ele não deseja que o mais pobre seja deserdado e que possa dizer: eu tenho fé porque não pude pagá-la. Não tenho a consolação de receber o encorajamento e os testemunhos da afeição daqueles por quem choro, porque sou pobre. Eis porque
a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte. Fazer com que se pague por ela seria, portanto, desviá-la da sua finalidade providencial. E agora, envolvidos no sentimento de amor, agradecendo a oportunidade nos dada, através da espiritualidade amiga, de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus para o estudo da doutrina espírita. A todos nós, o agradecimento aos nossos guias, aos guias da casa, a fim de que possamos estar totalmente envolvidos nas palavras que os companheiros vão compartilhar conosco neste dia e, sobretudo, no objetivo que nos é envolvido por estar aqui. Que possamos, em nome desses amigos espirituais, em nome de todos os guias do SEAP, em nome do Altivo, em nome de Jesus, mas sobretudo em nome de Deus, darmos por iniciada a reunião da tarde de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. E hoje, como já falado anteriormente, a gente vai dar continuidade ao Livro dos Espíritos, do estudo, e eu vou ler agora a questão 304, da parte de recordação da existência corporal. Nosso companheiro Irlan, ele vai fazer o estudo da questão 304 até a 319. Lerei apenas uma para que ele tenha tempo de dar continuidade. E hoje também ele falará um pouco a nós sobre o aniversário do livro Céu e Inferno. Então ele vai poder compartilhar o tempo através desses dois estudos. 304. O espírito se recorda de sua existência corporal? Sim, quer dizer, tendo vivido várias vezes como homem, lembra-se de que foi, e eu te asseguro que às vezes ri, com pena de si mesmo. E faz um comentário abaixo. Como o homem que chegou à idade da razão, ri das loucuras de sua juventude e das puerilidades da sua infância. Vê lá. Bom estudo. Uma boa tarde a todos. Que nosso Senhor Jesus Cristo envolva a todos os corações aqui presentes, encarnados, desencarnados, aqueles também que estão nos acompanhando pelos meios de comunicações da atualidade, que possam ser envolvidos nessas vibrações do mais alto. E a gente falar de recordações da existência corporal. É falar de recordação, né? Quem de nós não se recorda de alguma coisa? Quem de nós não consegue se recordar do que fizemos ontem? E assim, como nós nos recordamos do que fizemos ontem, podemos nos recordar também de coisas que fizemos anteontem, e assim vai. E quem somos nós? Espíritos que hoje estamos encarnados. E quando desencarnarmos? Será diferente? Seremos diferentes? Continuamos sendo os espíritos, não? Então continuamos com a mesma capacidade de recordar do que já foi feito, desses registros que ficam na nossa memória. E é importante a gente também entender o que é recordar, porque o que é recordar? É eu acessar aquilo que está na minha memória
né? E como é que eu faço isso? Como é que eu acesso a minha memória? Através do pensamento. E essa questão do pensamento é algo muito importante para o espírito. Porque o espírito, ele é aquilo que ele pensa. É o que vai definir, tanto quando o espírito está desencarnado, quando ele está encarnado. O que nos define é aquilo que nós pensamos. Porque aquilo que nós pensamos, muitas das vezes, nós colocamos em prática. Algumas vezes, algumas coisas que nós pensamos e temos até vergonha de pensar, nós não colocamos em prática, mas pensamos. E isso fica registrado na nossa memória. E através do pensamento, eu convido a todos vocês, né, a recordar um pouquinho da infância de cada um. Cada um vai pensar em algo que vivenciou na infância, algo normalmente, um fator positivo ou um fator negativo que gravou, que ficou marcado. Mas a gente consegue lembrar de tudo aquilo que está na infância? Não, né? Não lembramos de tudo, lembramos daquilo que foi importante. Normalmente a gente lembra daquilo que é necessário e é útil para a gente, tanto nessa existência, como a gente está no mundo espiritual depois de desencarnados. É o mesmo processo, vamos lembrar daquilo que nos é necessário e útil para o nosso processo evolutivo. E se a gente parar um pouquinho e pensar na nossa adolescência? Vai ser idêntico à infância, né? Vamos lembrar de fatos que nos marcaram, fatos que foram importantes para a gente e que são, com certeza, úteis para essa nossa caminhada. E é muito interessante a gente parar e pensar nisso, porque estamos escolhendo pontos aqui. Primeiro, paramos, através do nosso pensamento, acessamos nossa memória e fomos lá na infância. Outra hora, paramos através do pensamento, acessamos a memória e fomos na adolescência. E muitas das vezes desses fatos, né, que fizemos na adolescência, vamos achar até graça. Se a gente procurar direitinho, vamos achar engraçado, vamos achar até que fomos ridículos em certas situações, porque vamos imaginar, hoje com a maturidade que temos, vamos pensar assim: gente, que infantilidade que eu cometi naquele ato. E assim é o espírito, quando está no mundo espiritual. Quando está desencarnado, vai lembrar dessas puerilidades, né? Das infantilidades que cometeu. Não é diferente. E vai achar graça disso. Se a gente pegar e pensar numa criança que está com os pais em um parque de diversões, né, com os irmãos, com os pais, vai ser um momento de muita alegria para essa criança. Ela vai ter boas recordações quando chegar na sua vida, né, na sua faixa adulta. Só que nesse parque de diversões, em determinado momento, vamos supor que ocorra um incêndio. O pânico generalizado, o corre-corre, e essa criança se perde dos pais. O desespero, o medo. Quando chega na fase adulta, o que será lembrado? Serão as coisas boas? Será aquele momento do pânico? Não podemos afirmar. Mas o que nós podemos afirmar é que o que marcou
ela naquele momento é que ela vai se recordar. Pode ser que se recorde somente dos momentos de alegria. Talvez se recorde só do momento do medo, que a marcou mais. Pode ser que ela se recorde dos dois momentos, o momento de alegria e o momento do desespero. E pode ser que ela não se recorde nem de uma nem de outra coisa. Crie um bloqueio, porque foi tão traumático aquele momento, que a criança cria um bloqueio, e isso vai se seguindo até a vida adulta. E isso às vezes cria um trauma. Aqui no mundo carnal, né, na esfera física, nós temos profissionais que podem ajudar quando se cria esse trauma. Profissionais que a gente tem que tomar, sim, o cuidado. Por quê? Porque é um processo, é uma terapia de regressão, fazer com que esse adulto retorne lá no seu momento de infância para superar aquele trauma que ficou. E para superar isso, como é feito? Aí o profissional é que vai desenvolver tudo isso, mas é possível. Essa criança que chegou na sua fase adulta, ela não consegue sozinha relembrar e superar aquele trauma. Vai precisar de ajuda de um terceiro. No mundo espiritual, como isso ocorre? Da mesma forma, só que lá não tem profissionais. São espíritos mais evoluídos que, através de uma regressão, ou hipnotismo, magnetismo, vai fazer com que aquele espírito regrida a sua memória e supere aquele momento, desde que seja necessário e útil para ele. Esse processo de regressão, tanto no mundo espiritual como aqui no mundo carnal, feito aí no caso pelos profissionais, que fazem esse tipo de terapia, precisa-se ter um critério muito grande de responsabilidade, porque estamos lidando com algo muito delicado, que é a saúde mental do encarnado, é a saúde mental do espírito, que está encarnado. Então, só devem-se fazer esses processos de regressão quando é necessário e útil para se superar um trauma conforme esse que nós vimos da criança. Fazer uma regressão só por questões de curiosidade, saber o que eu fui numa existência passada, isso não se deve fazer, porque é um risco muito grande. Que todos nós pensamos que a gente foi algo muito importante numa vida passada, devo ter sido uma rainha, um rei, algo muito importante. Fazendo uma regressão, a gente se depara com uma existência aonde fomos criminosos, aonde fomos estupradores, aonde fomos algo que a gente não suporta. Imagina o trauma que vai acontecer, e para tratar isso é muito complicado. Então essa questão da recordação, nós temos que ter cuidados aqui no mundo carnal para buscar esse auxílio, somente quando é necessário, para vencer uma limitação. E vamos ver a questão 305, conforme já vimos na 304, que nosso irmão Maico já leu para a gente. O espírito ele pode recordar a sua existência corporal. Mas na 305 tem duas coisas muito importantes aqui a gente trabalhar. Que Kardec pergunta o seguinte: a lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de maneira completa e inesperada depois da morte? Resposta: não. Ela lhe retorna pouco a pouco, como alguma coisa que surge do nevoeiro, à medida que nela fixa sua atenção. Então são duas coisas importantes aqui para a gente. Primeira,
à medida que nela fixa a atenção. O que nós fizemos aqui no início? Convidei a vocês, através do pensamento, fixar a atenção lá na infância. Recordamos, não foi isso? Gradativamente. Quando falei, vamos lá na adolescência, fixamos o ponto da adolescência e fomos lá recordando parte. É isso que ocorre no mundo espiritual também. Então o espírito vai recordando pouco a pouco a sua existência que teve carnal. E o outro ponto importante aqui é justamente na resposta, que é muito enfática, que é o não. Se o espírito lembra de imediato a sua existência corporal quando ele desencarna. Os espíritos são muito enfáticos. Não. Por que não? Porque sofre um período de perturbação. É como a gente estivesse acordando de um sono muito profundo, né? Muitas das vezes a gente está em casa mesmo, em um cômodo diferente que a gente tem o costume de dormir, ou então na casa de um amigo, de um familiar, a gente acorda de um sono profundo e a gente fica, aonde é que eu estou? Fica meio que perdido, né? Isso me faz lembrar muito na minha adolescência, que eu sempre estudei na parte da manhã, então ia para escola, né? Quando retornava já estava quase no horário do almoço, e na condução, no ônibus, a gente normalmente cochila, pega aquele no sono, né? Um sono pesado, e quando eu chegava nas proximidades da minha casa, normalmente eu despertava, e muitas das vezes estava ali no ponto que normalmente eu tinha que soltar, e acordava aonde é que eu estou, lugar que eu vivi minha infância toda, né? Conhecia muito bem, e aí fica naquela perturbação. É mais ou menos isso que o espírito tem quando ele desencarna, e isso vai depender muito de quê? Do desenvolvimento intelectual e moral do espírito, ou seja, o seu processo evolutivo vai depender se ele ainda está muito apegado às coisas materiais ou não. Se é um espírito que ainda está muito apegado às coisas materiais, normalmente vai ser um período mais longo. Esse período ele pode demorar horas, dias, meses ou até anos. Isso vai depender exatamente se a gente está muito ligado às questões materiais ou se já está mais desligado das questões materiais. Então a gente recorda, conforme a resposta 305 nos deu, aos poucos. E essa recordação vai depender do nosso grau evolutivo, para todos nós. Aqueles que estão ainda muito pegados às questões materiais, vamos trazer o exemplo de um avarento, aquele que ainda está muito preso às posses, né? O avarento está preso às posses, ao dinheiro, aos bens materiais, joias, terrenos, terras. Se ele ainda está preso a isso, quando desencarna e passa esse período de perturbação, que é mais longo, para onde que ele vai? Normalmente, esses espíritos procuram até os seus próprios lares, estar ali junto daqueles que conviveram com ele, para ver o que eles estão fazendo com os bens que tinham. Porque é o que ele recorda, é o que está preso nele ainda, está na memória dele. E isso é muito forte, então ele volta para ali e fica nesse meio familiar. E aquele que foi um sensualista, do que ele vai se recordar quando ele desencarna? Do sexo, das conquistas amorosas que tinha, porque é isso que
ele recorda, é isso que estava no pensamento dele, é isso que ficou gravado na sua memória. Normalmente esses espíritos vão estar onde? Nos motéis, nas casas de prostituição, ou junto daqueles que têm uma vida muito promíscua ainda, porque é por afinidade que eles vão se juntar, vão buscar justamente aqueles que têm os mesmos gostos que eles, para estarem junto. Assim é com o avarento, assim é com o sensualista. E aquele que foi muito autoritário? Nenhum de nós somos, né? Nenhum de nós gosta de mandar. Mas é justamente aquele que está muito afinizado com o poder, gosta de estar mandando, de dar ordens. Quando desencarna, está desencarnado, mas quer dar ordem ainda. É assim que a gente fica, porque isso é do pensamento, é o que define quem o espírito é. Se tinha esse pensamento quando encarnado, quando desencarna, continua com o mesmo pensamento. E saindo um pouco dessas questões já materiais, né? Vamos ver o caso de um homicida. Um homicida, ele também está preso às paixões, às questões materiais, porque se ele cometeu um homicídio, assassinou alguém, foi por alguma paixão, seja ela ciúme, né, uma questão amorosa, seja ela por questões de posse, disputa de poder. Então, o crime que ele cometeu foi um efeito, é uma consequência, a causa mesmo está numa paixão material. Esse espírito que foi homicida, assassinou alguém, ele vai ficar com os seus pensamentos naquilo que ele gostava, que foi a causa de que ele cometeu o crime, mas ele vai ficar com o crime também na mente dele. Ele vai se recordar o tempo todo. Por quê? Porque esse crime foi uma infração que ele cometeu diante da lei divina. E como o próprio livro dos Espíritos nos traz, a lei divina está escrita aonde? Na nossa consciência. Então, na própria consciência do Espírito está dizendo que ele não deve matar, não matareis. E ele matou, ele infringiu o quê? A lei divina, que está nele. Então, ele está em falta com ele mesmo e ele vai ter que reparar isso. E por isso, quando desencarna esse homicida, no mundo espiritual ele vai ficar se torturando, vai ser torturado por a cena do crime que ele cometeu, porque aquela cena fica o tempo todo na sua mente, é a recordação que ele tem. Isso só vai aliviar quando ele se arrepender do ato que ele cometeu. Quando ele se arrepende, ameniza a sua dor, ela não passa, só ameniza, para que ele possa refletir um pouco mais. A partir desse momento que ele já refletiu, ele vai ter que reparar aquele ato ali que ele cometeu. Ou seja, ele vai sofrer a mesma coisa ali que ele proporcionou ao outro. Ele vai ter a dor de desencarnar por um assassinato, ou então ver um ente muito querido sendo assassinado. Para ele expiar aquela situação. E isso basta? Não, porque a falta que ele cometeu foi com a lei divina. Então ele tem que reparar aquela falta agora. E como é que ele repara isso? Ele vai ter que fazer o bem. Porque a reparação de qualquer mal é através do bem. E ele vai ter que fazer o bem, seja para aquele que ele assassinou, ou seja para uma coletividade. Porque a falta dele não é com aquele que ele assassinou, a falta dele é perante a lei divina. E se aquele que ele assassinou não o perdoou, ele vai ter que reparar com aquele ali, porque senão cria uma inimizade, e essa inimizade vai gerar o quê?
desejo de vingança. Então vai ficar um círculo vicioso. Eu te matei, na próxima encarnação o outro mata o outro, e fica assim, um mata um, o outro mata o outro, e isso vai ficar eternamente. Então, por isso esse espírito que cometeu o ato criminoso, ele vai ter que reparar com aquele ali, para que, fazendo o bem, diminua aquela inimizade. É um dos recursos que tem a lei divina para esta reparação. Mas se aquele que foi assassinado não deu importância, já perdoou, a reparação do criminoso é para com a sociedade, é para com os outros que às vezes têm mais a necessidade dessa reparação. E somente aí, após reparado fazer o bem, é que esse tormento sai da consciência desse espírito, da memória dele. Somente aí vai sair. E olha que para poder se arrepender, expiar e reparar, isso vai muitas encarnações. Em uma só a gente não consegue fazer. Então, às vezes, um ato impensado gera várias encarnações para poder reparar. E um ato que foi cometido, às vezes, em questões de minutos, né? E tudo isso foi referente ao quê? Aquilo que pensamos. Porque o ato do crime só ocorre porque a gente pensa antes. Por isso a importância do pensamento, daquilo que nós pensamos, conforme falamos no início. E André Luiz, ele dita várias obras através do médium Francisco Cândido Xavier, trazendo a vida no mundo espiritual. Então são uma coletânea de 13 ou 14 livros, eu não lembro agora, que vem falando da vida no mundo espiritual. Um dos relatos é de um homicida, no livro Entre a Terra e o Céu. Um homicida, são dois amigos, onde há uma traição, um envenena o outro, e aquele que foi envenenado, ele perdoa, nem liga por aquele ato, porque ele viu que cometeu um equívoco muito grave, porque traiu o amigo. Então ele não gera uma inimizade. Mas aquele que envenenou, ele fica com aquela cena do crime na mente. E ele sofre com isso, porque ele escuta o pensamento dele. Veja a importância do pensamento. Ele cria a imagem do amigo, a voz do amigo na mente dele, e aquilo o perturba, enquanto ele está desencarnado. O amigo que ele matou, que ele assassinou, já está encarnado, já está tendo outra existência. Ele é que ficou desencarnado. Mas ele ainda enxerga e escuta o amigo ali. Então é um tormento muito grande. Tem um outro relato que André Luiz nos traz no livro No Mundo Maior, que ele vai falar de um paralítico de nascença, onde ele diz que aquele paralítico de nascença, em existência anterior, foi uma pessoa política, tinha um poder político. E quando surge uma insurreição civil, que é uma revolta civil, ele se utiliza do poder político que tem e condena à morte diversos desafetos dele. Ou seja, ele cria várias inimizades. Quando ele desencarna, esses crimes ficam tudo na memória dele. E ele sofre quase que 200 anos desencarnado por causa disso. E lógico que vai ter ação ali daqueles inimigos que ele criou e que vão ficar perseguindo. Então são vários relatos que a gente tem diante da literatura espírita, né, nos mostrando isso. Leon Denis, no livro Depois da Morte,
no capítulo 30, ele vai nos dizer que os criminosos são torturados pelos próprios pensamentos ligados às suas vítimas. Foi exatamente isso que a gente descreveu ainda há pouco, né? Relato que André Luiz fez nos livros, relato que eu fiz aqui. Então, o pensamento do criminoso fica preso ali aos atos cometidos. E Leon Denis, no mesmo livro, no capítulo 32, ele vai nos dizer que todo pensamento tem sua repercussão e grava-se no perispírito. Então vejamos só a importância que eu falei desde o início do pensamento, que é o que vai definir quem o espírito é. Todo pensamento que nós temos, sem exceção, eles vão ter uma repercussão e vão ficar gravados no nosso perispírito. E o que é o perispírito? É o corpo espiritual. Então a gente vai carregar aquilo ali até não servir mais para a gente, conforme foi falado no início, né? Desde que seja necessário e útil, o espírito se lembra. Se não for mais necessário e útil, não vai recordar mais. E falamos só dos fatos negativos, né? Mas tem os fatos positivos também, as coisas boas, né? Que vão acontecendo. Então vamos pegar o livro dos Espíritos na 311. A questão 311 vai nos trazer o seguinte: o respeito que se tenha pelas coisas materiais que foram do espírito atrai sua atenção para esses mesmos objetos e ele vê com prazer esse respeito? Resposta: o espírito fica sempre feliz com a lembrança que dele se tenha. Os objetos dele que se conservam trazem-no à memória, mas é o pensamento que o atrai para vós e não aqueles objetos. Então aqui Kardec está perguntando, os objetos que foi, né, daquele espírito que desencarnou, ele tinha muito carinho por aquilo, seja um relógio, um livro, uma fotografia, né, qualquer objeto. Quando a gente pega aquele objeto, aquilo atrai o espírito que desencarnou? Não é o objeto que atrai, mas sim o pensamento que nós tivemos dele. O nosso pensamento é que vai atrair ele. E aquelas pessoas que têm mais sensibilidades, quando pegam esses objetos em casa e tudo, dizem até, né, alguns que têm essa sensibilidade vão dizer, fulano está aqui. Ou vem uma emotividade muito forte, às vezes um choro, né? Então é algo que comprova ali que a presença daquele ser está ali junto de nós também. E é muito importante nesse momento fazer uma prece por eles, porque isso é muito agradável a todos aqueles que estão já fora do corpo físico, mas também aqueles que ainda estão no corpo físico, né? A prece sempre é algo muito benéfico para todos nós. E na questão 314, Kardec pergunta o seguinte: aquele que iniciou grandes trabalhos com um fim útil e os vê interrompido pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado inacabados? Resposta: não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Tenta, ao contrário, influenciar outros espíritos humanos a continuá-los. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. Este objetivo permanece o mesmo no mundo dos espíritos.
Então aqui vamos falar de algo bom agora, né? Aquele ser que fez algo de bem para o coletivo, para a humanidade, né? Será que ele, quando chega no mundo, quando ele desencarna, ele se arrepende? Ele lamenta, desculpa. Ele lamenta? Não. É muito claro aqui o Espírito dizendo, né? A gente pode pegar como exemplo o nosso diretor espiritual da casa, Altivo Panfiro. O seu trabalho mostra que ele ajudou milhares e milhares de famílias, né? Fundou um Centro Espírita Leão Denis, fundou uma obra social, Antônio de Aquino, na Malé. Toda essa obra que ele construiu, quando ele desencarna, ele vai chegar no mundo espiritual e vai lamentar? Não, porque ele sabe que todo aquele grupo que estava com ele iria dar continuidade. E o que esse espírito faz? Pode ter sido Altivo Panfiro, pode ter sido outros, né? Mas se associaram até o Newton, de repente, até o Newton foi influenciado porque teve um convívio muito grande, teve uma afinidade com o Altivo. De repente o Altivo influenciou ele para ele abrir um centro espírita, uma obra social. E ele está vendo que esse trabalho, e isso ele tem certeza, porque o trabalho não é dele, o trabalho é do Cristo. Nós apenas somos instrumentos para essa obra do bem, assim conforme o Altivo Panfiro foi. Então o espírito ele não se lamenta por ele ter desencarnado, né? Porque aquela obra ali ele não vê como sendo dele, porque ele já não tem mais o apego à matéria em todos os sentidos, ele já está mais desapegado, né? Deixa eu tentar corrigir um pouquinho a minha fala, porque parece que desapegou totalmente. Não é que a gente já desapegou totalmente. Tem uns que são mais apegados à matéria, a questão do avarento, né? Do sensualista, que eu dei no início, como exemplo. Mas nós temos ainda os nossos apegos, pode ser afetivos, né? A relação com os familiares. Então, com certeza, a questão do trabalho do centro espírita que foi fundado, o Altivo não estava ali apegado àquilo, porque o apego dele estava mais relacionado, se é que a gente pode chamar de apego, ao sentimento do bem, de ajuda ao próximo. E isso é o que ele vai lembrar quando ele desencarna. O espírito que trabalha no bem vai lembrar do bem que ele fez. Então a gente pode, né, resumindo tudo isso, ver a importância que o pensamento tem para nós, seja encarnado ou desencarnado, porque é o que vai determinar o que nós somos. Quando a gente desencarna, vamos recordar, de acordo com a nossa evolução, vamos recordar daquilo que a gente deu mais importância, vamos dizer assim. Aqueles que deram mais importância às coisas materiais vão recordar das coisas materiais. Aqueles que deram mais importância ao trabalho no bem vão lembrar disso. E aí a gente vê uma outra questão que a doutrina espírita nos traz, que é a lei de trabalho. Então, quando a gente vivencia a lei de trabalho, que é o trabalho útil, é o trabalho no bem, não estamos falando somente do trabalho que a gente realiza físico, né? Porque o trabalho físico, normalmente a gente objetiva uma remuneração, mas estamos falando do trabalho que é feito sem intenção de retorno, que é um trabalho no bem, é um trabalho em ajuda ao próximo.
E se eu faço isso hoje, o que que eu vou me lembrar, vou recordar quando eu desencarnar? Fica para a gente refletir, né? Porque é exatamente aquilo que eu penso e o que eu faço hoje será aquilo que eu vou lembrar quando eu estiver no outro plano da vida, que é no mundo espiritual. E essas recordações que o espírito tem, ele se recorda de tudo. Ele recorda daquilo que é necessário e útil. Ele vai se recordar das suas primeiras existências? Só se for necessário e útil. Normalmente cai no esquecimento. É idêntico nós adultos, conseguimos nos recordar dos nossos primeiros meses de vida, de nascimento? Normalmente cai no esquecimento porque não é útil, não é necessário nem útil. E isso a gente faz muito com os nossos aparelhinhos eletrônicos de hoje em dia, não é isso? Celulares, computadores, aquelas informações que não são mais úteis para a gente, não são mais necessárias, o que que a gente faz? Deleta, né? Vai apagando, não ficam mais ali, porque não tem mais finalidade. E assim a gente faz também na nossa memória. E é bom a gente refletir, né, nessas coisas. Que fala sobre recordação. Porque a recordação, conforme falei, ela está associada à minha memória. E eu só acesso a minha memória através do meu pensamento. Mas o meu pensamento é contínuo. Eu não consigo parar o meu pensamento. Eu agora estou pensando. Com certeza, todos nós que aqui estamos pensando nesse momento, em tudo que está sendo falado. E isso fica, conforme Leon Denis nos diz, né? No livro Depois da Morte, ele nos diz que fica gravado no perispírito. E se fica gravado, esse momento vai ficar gravado. Se esse momento foi importante para cada um de nós, com certeza a gente vai recordar desse momento, se for necessário e útil para a gente, quando estiver desencarnado. Porque a gente não sabe a condição que a gente vai se encontrar no outro plano da vida. E vamos refletir um pouquinho, né, numa casa. Qual a casa mais limpa? Aquela que eu limpo várias vezes ou aquela que eu menos sujo? Se eu usar um raciocínio lógico diante disso, aquela que eu sujo mais vezes, que eu limpo mais vezes, desculpa, é exatamente porque eu sujo mais vezes e preciso estar limpando. Aquela que eu limpo menos é aquela que eu menos sujo, né? Então, por aí a gente já pode tirar uma conclusão disso. Vamos supor, vamos falar da nossa mente, do nosso cérebro. Vamos chamar de uma casa mental. A nossa casa mental, que é o nosso cérebro, registra tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente vê, que a gente ouve, porque começa a repercutir. O que eu estou colocando na minha casa mental hoje em dia? Com esses meios de comunicações que existem, sejam televisões, celulares, internet, o que eu estou colocando na minha casa mental? São coisas necessárias? São úteis para mim?
Muitas das vezes a gente está nessas redes sociais, que são inúmeras, passam uma mensagem para a gente, ou um vídeo, e a gente não reflete naquilo ali. Vem o automatismo, vem a ansiedade de querer logo repassar, né? O dedinho fica ali tremendo para poder, vou repassar para fulano, isso aqui serve para ciclano, mas a gente não se dá conta se aquilo ali foi útil ou não foi útil para a gente, se aquilo ali é um lixo ou não. Porque se foi lixo e eu encaminhei, eu fico vendo aquilo ali, deixo guardadinho ali no celular, aquilo vai para aqui também, para minha casa mental. É sujeira que eu estou colocando na casa mental. Eu estou alimentando esse tipo de pensamento. Seja para rir dos outros, um vídeo muito engraçado, não que a gente não tenha que rir, gente, tá? A gente pode rir, sim, a gente tem direito de se divertir, mas rir da desgraça do outro, isso é necessário? É útil para a gente? E a gente vê muito isso acontecendo, tá? Então a gente tem que ter cuidado, porque aquilo que a gente está plantando na nossa casa mental hoje, é o que vai nos acompanhar quando a gente desencarnar. Vai nos atormentar também. Mas se eu pego uma obra edificante, uma obra que fala do bem, ensinamentos que te ajudam a melhorar moralmente, isso é útil? É necessário para cada um de nós? Sim, né? É necessário para que a gente cresça moralmente, espiritualmente. Então isso a gente pode pensar e pode alimentar na nossa casa mental. Porque se eu tenho muita sujeira na minha casa mental, quando eu desencarnar eu vou lembrar disso. Agora, se eu tenho menos sujeira, provavelmente eu vou lembrar de quê? Se eu tenho menos sujeira é porque ela está bem limpa. Se está limpa é porque eu coloquei bastante coisas edificantes. Então é disso que eu vou lembrar quando eu desencarnar. E tem uma obra magnífica que Allan Kardec, né, trouxe para nós, que faz parte da codificação, que no dia 1º de agosto comemorou seu 159º aniversário da primeira edição, que é a obra A Justiça Divina segundo o Espiritismo, mais conhecida, né, como O Céu e o Inferno. Esse livro é magnífico, porque tudo que nós falamos aqui, ele vai nos trazer, né, bastante conteúdo para a gente se aprofundar, porque esse livro ele foi dividido em duas partes. Kardec dividiu ele em duas partes, uma que fala de doutrina, vai falar exatamente da passagem do mundo corporal para o mundo espiritual, vai falar também das penas e das recompensas futuras. Então é um conteúdo doutrinário muito bom. E a segunda parte, Kardec deixou reservado somente para exemplos. E exemplos que vale a pena a gente conhecer, ler, reler, porque é muito instrutivo, porque ali ele vai trazer inúmeros espíritos com seus depoimentos após a morte. Vai trazer ali depoimentos de espíritos felizes, espíritos medianos, sofredores, suicidas, criminosos e outros mais. Então é uma obra riquíssima
e que vai resumir tudo isso que nós falamos aqui. É uma obra edificante que vale a pena a gente ler, porque vai nos instruir. E, como falei, né, são 159 anos da primeira publicação do livro Céu e Inferno. E quem já leu, é bom que leia de novo, porque vai relembrar, né? Aqueles que não leram, aqui na nossa livraria, quem não tem o livro, nós aqui temos na livraria, né? Pode adquirir e conhecer esse exemplar magnífico que é o Céu e o Inferno, e que nos traz muita informação, né? Que vai nos ajudar, principalmente a compreender este momento de que o que nós pensamos aqui hoje, o que nós fazemos, é o que nós vamos levar para o mundo dos espíritos quando a gente desencarnar. E ter a consciência, não, né? Ter a compreensão de que este livro, ele não resultou apenas de uma concepção pessoal de Kardec. Não foi o que ele achou que ele colocou ali. Esse livro, ele nasceu do Livro dos Espíritos, que é o livro base, né, da doutrina espírita. Ele surge justamente da quarta parte do Livro dos Espíritos, que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. A quarta parte, Kardec, para esmiuçar mais, para detalhar mais, trazer mais informações, ele edita, né, o livro O Céu e o Inferno. Então esse livro, ele é um resultado das observações de Kardec e a concordância de todos os fatos que ele foi colhendo, que lhe foram revelados, né? Foram trazidos por diversos médios do mundo inteiro. Então foi um trabalho belíssimo, de uma idoneidade muito grande. E a gente pode ter também como exemplo, conforme dei, né, da recordação da existência corporal, dei o exemplo de Altivo Panfiro, temos como exemplo também o próprio Allan Kardec, que codificou essa obra magnífica, né, a doutrina espírita, e desencarnou. Ele se lamentou quando chegou no plano espiritual? Não, com certeza não. Ele veio se juntar a quem? Aqueles que iam dar continuidade à doutrina dos espíritos, que a gente vê como cresceu e como está crescendo e como vai crescer ainda mais, né? Porque é uma verdade incontestável que ele nos trouxe, que é a vida eterna, né? A vida, ela não tem fim, ela só muda de plano. Nós hoje estamos no plano carnal, depois vamos para a vida no plano espiritual. E assim a gente fica, vai lá, vem cá, vai lá, vem cá, até a gente não ter mais a necessidade de estar aqui. Que Deus abençoe a todos nós, nos envolva pelas vibrações de amor desta casa e do Cristo. Obrigado, Irlan, pela palestra. Eu gostaria de pedir aos médios agora que se coloquem para a segunda parte da reunião, que é a hora do passe.
Amado Mestre Jesus, que nesse momento, com auxílio de toda a espiritualidade amiga da casa, os médiuns e todos nós possamos ser envolvidos com maior amor de seu coração, a fim de que esse momento tão especial, esse momento único que escolhemos passar, que é o momento do passe, flua da melhor maneira possível e que possamos, todos que nós aqui estamos, encontrarmos exatamente aquilo que a gente esperava. Então, que seja em nome de Ti, Mestre Jesus, que seja em nome dos guias da casa, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus, que a gente possa dar por iniciado o momento do passe. Meus irmãos, então, Allan Kardec aqui nos explicando essa parte da mediunidade gratuita, ele nos diz que os médiuns de agora, como outrora os apóstolos tinham a mediunidade, os médiuns também receberam esse dom da mediunidade para trabalhar em prol da humanidade, ajudando a humanidade no seu crescimento espiritual, na sua caminhada para Deus. Os médiuns, eles são intérpretes dos espíritos, eles são o meio de onde se comunica do plano espiritual para o plano material. Então, o médium, ele recebe esse dom para ajudar as pessoas, todas as pessoas, todos ricos, pobres, todos que necessitam de um consolo, de uma ajuda espiritual, eles têm os médiuns para isso, o médium veio para isso. Por isso, a mediunidade não pode ser cobrada, ela tem que ser gratuita. E a mediunidade, conforme nos diz Allan Kardec, está em toda parte. Deus colocou em toda parte um recurso para que ninguém venha dizer que não tem o consolo, que não tem a ajuda do plano espiritual, nem tem a alegria de receber uma mensagem de um ente querido, porque não pode pagar. Então, a mediunidade, ela tem que ser de graça, porque é um dom gratuito que Deus dá. E o médium, ele não passa a mensagem dele, do fruto do estudo dele. A mensagem é dos espíritos. Ele traz para a humanidade, ele é uma ponte de ligação, onde os espíritos se comunicam com os encarnados e trazem a consolação e a ajuda para a humanidade. A mediunidade é um meio de progresso também para o médium. E o médium, ele não usa os recursos dele, ele não esforçou para obter aquele recurso. Ele usa, o que ele usa é fruto dos ensinamentos dos espíritos. Por isso tem que ser dado gratuitamente também. E uma mediunidade que o médium jamais pode pensar em cobrar é a mediunidade de cura. Porque o médico, segundo Allan Kardec, o médico, ele cura porque ele é fruto do estudo dele. Ele estudou, ele batalhou para conseguir os recursos para curar. E o médium, ele doa o fluido salutar dos espíritos. Por isso, ele não tem o direito de cobrar de ninguém. Que Deus possa nos abençoar. Agora a gente vai fazer a leitura da mensagem do plano espiritual.
Todos vocês que caminham com fé e com amor, trazem na alma a sabedoria divina, trazem na consciência de vocês os conhecimentos do Cristo. Vemos a humanidade hoje com tantos problemas por falta de incentivadores. Vem em torno de vós a etimologia para o mal que avassala, destrói e oprime. Vemos essa destruição e opressão em toda parte da terra. Vemos os homens criando suas próprias dores, construindo suas desgraças. Vemos e choramos por sabermos que são também filhos de Deus e irmãos que no dia em que se lembrarem que vieram ao orbe para alavancar o progresso e não para destruí-lo, lamentarão os erros que hoje estão cometendo. São pobres almas que ainda estão inconscientes das leis de Deus, das obras do Pai e do amor do Nazareno. Vocês que já caminham com fé e esperança, na certeza que terão uma humanidade melhor, já são conscientes do amor do Pai e do amor de Jesus. Sejam incentivadores das obras kardecianas, do amor e da família cristã, homens e mulheres que juntos caminham para alavancar o progresso e auxiliar esses que ainda são inconscientes de tudo. Nós sabemos que há necessidade de muito trabalho e que não será para hoje e nem para amanhã, mas logo, juntos com fé e esperança, veremos novas mudanças. Somos irmãos que confiamos no Cristo e em suas ordens. Sabemos que jamais Ele, o Criador de todo o universo, deixará o planeta acabar por falhas humanas ordenadas pelos espíritos maldosos do além. Nós, junto a vocês, pedimos a Jesus, o Nazareno, Filho de Deus, para que entre em ação para o retorno das famílias e que vocês, os incentivadores do Cristo, possam realizar seus trabalhos com segurança. Com determinação verão que terão sucesso. Os lábios conscientes do amor de Deus e dos ensinamentos de Jesus saberão como organizar e manter uma família cristã. Lembre-se bem que só se consegue caminhar e progredir, quero dizer, só se consegue terem bons resultados nos trabalhos a que vocês foram designados se tiverem na consciência as leis morais, as leis de amor e de caridade, se tiverem os ensinamentos de Jesus como essenciais e fundamentais. Os espíritas, por terem o conhecimento, são os mais cobrados pelo Pai. São cobrados por amor para que sigam caminhando sem medo, com fé e coragem, prontos para ajudar e para amar, e não para críticas ou cobranças. Nós, trabalhadores, sabemos que os homens estão sempre submetidos aos erros, às falhas. Por isso, estamos o tempo todo auxiliando e orientando vocês. Quem disse que pedimos santidade? Pedimos seriedade e disciplina, pois nem ele, o meigo nazareno, gosta de ser chamado de santo. Nós, às vezes, somos chamados de anjos do Senhor por estarmos tentando ajudar. Quando falo tentando, é porque muitos não nos dão ouvidos, outros são duvidosos e por isso nos atrapalham. Estou falando da falta de fé que ainda existe entre os homens que se dizem cristãos. Reflitam bem nessas palavras, analisem. Estamos aqui para ajudar vocês. Se quiserem nossa ajuda, falo para todos. Fiquem na santa paz do nosso Senhor Jesus, paz, uma irmã trabalhadora do Cristo. E que nesse momento, após essa mensagem que nos conecta diretamente com Jesus, com a nossa grande responsabilidade quando adentramos a doutrina espírita,
como adentramos e aceitamos o convite para nos tornarmos cristãos espíritas, que possamos hoje, mais uma vez, agradecer por esse dia, por essa reunião, pelo aprendizado, pelas dúvidas que possam ter surgido ao longo dos ensinamentos compartilhados hoje, e que, mais uma vez, ligado aos guias espirituais do Centro Espírita Altivo Panfiro, ligado ao comprometimento dessa casa com o trabalho, com o estudo e com o amor de Jesus, que possamos sair daqui todos felizes e certos que estamos caminhando para dias melhores. Que seja em nome de todos os guias espirituais que trouxeram cada um de nós aqui, que seja em nome de todos os guias da casa do SEAP, que seja em nome do Altivo, que nos conduz com braços fortes diariamente nessa seara de amor, e que seja, sobretudo, em nome de Deus, que possamos dar por encerrado a reunião da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Gostaria de lembrar que quem quiser o atendimento fraterno, só ficar no mesmo lugar que um companheiro vai atendê-lo ou atendê-la. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.